Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos ao vivaço aqui hoje com vocês, né? E hoje eu estou recebendo uma escritora, professora de língua portuguesa e membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, né? A Shirley Pio, né? Ela que foi indicada aí pela Jaqueline Souza, escritora, e hoje está aqui para contar a história dela para nós. Então, queria que você contasse agora a sua história para nós. Como é que você começou na literatura? Vamos lá. Ao contrário do que muitos podem imaginar, né? Eu sou muito tímida, mas assim, era uma timidez fora do normal. E a escrita, para mim, desde a adolescência, foi sem dúvida uma válvula de escape, né? Foi ali que eu comecei a escrever, que eu comecei a me expressar. Então, a escrita, para mim, ela sempre foi mais do que arte, ela foi terapêutica, né? Ela foi me ajudando a conseguir trazer meu ponto de vista, minhas emoções, me auxiliando a me comunicar com as pessoas. Agora, como que eu comecei a escrever, né? Não sei se seria essa uma próxima pergunta, né, Rodrigo? Mas eu comecei a escrever porque eu comecei minha carreira como professora de educação infantil. Então, para auxiliar no desenvolvimento de conteúdos, eu escrevi histórias para auxiliar na aprendizagem dos alunos. Aí eu fui percebendo, falei, caramba, olha que tá indo, olha que eu tenho jeito, né? E daí para frente eu comecei a escrever com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de seriedade. E quando foi em 2005, eu fiz o meu convite de casamento, porque eu conheci meu marido, a nossa história é muito bonita, parece um conto de fadas, modéstia à parte, e eu fiz o convite, e isso há 24 anos, né? Hoje em dia está bem comum essa parte, assim, de multimodal, esse texto, com imagem, com escrita, naquela época não era tão comum. Então, eu fiz o nosso convite de casamento com a nossa história no formato de história em quadrinho. A pessoa que editou, que fez a configuração tudo do convite e imprimiu, era dono de uma editora, e ele pediu para me conhecer, perguntou se eu não tinha nenhuma história, eu tinha várias, na verdade, né, e aí, junto com a minha amiga Karen, Mari Ponce, uma querida, morrendo de saudade dela, ela fez as ilustrações, ela tinha usado essa primeira história para um curso que ela tinha acabado, estava fechando ali o curso, um trabalho de conclusão, e aí ele se interessou, o dono da editora Cult. Em 2005, aconteceu a primeira publicação voltada para o público infanto-juvenil, que é o que eu gosto muito, eu acho que é a minha praia, né? Papai Noel Chupa Chupeta, esse foi o primeiro livro, e de lá para cá... Mas vamos voltar para trás um pouco, Shirley. Como é que foi o que te inspirou a fazer esse convite com, tipo, histórias em quadrinhos? Então, rapaz, foi o que eu te falei, a nossa história parecia um conto de fadas, sabe? Aquelas coisas que só acontecem em conto de fadas. A gente se conheceu numa festa fantasia. E a gente não sabia nome um do outro, não sabia telefone. Parecia meio aquela história da Cinderela, que o cara sai com o sapato na mão, batendo de porta em porta para descobrir onde está a princesa, e aí meu marido me encontrou assim. Então, por isso que eu falei, nossa história é muito legal, eu preciso deixar original. E aí eu escrevi e desenhei, né? Foi por isso que eu fiz essa história assim. O meu convite de casamento é uma história em quadrinho. Tá guardado até hoje. Ah, que bonito. E foi filmado também esse dia? Foi, né? Olha, há 24 anos a tecnologia não é como é hoje, né? Que até hoje também dá problema. Vocês viram aí no começo que caiu bastante. Mas tem o registro.
Tenho registro sim, viu? Enfim. Certo. Agora, lá em História. 2005, você estava dizendo dos teus livros de infanto-juvenil. Como é que foi que você despertou essa preferência pelo infanto-juvenil? Olha, eu comecei minha carreira como professora na educação infantil e trabalhei a vida toda com criança, né? Então, eu acho que eu nunca saí desse universo. Então, sempre procurando trazer as boas mensagens por meio das histórias. E vou falar a verdade também para você, que eu sou uma apaixonada por história, e eu me lembro, principalmente de Infanto Juvenil, eu me lembro muito da primeira vez que eu vi a história da Chapeuzinho Vermelho em slides. Eu estava lá na pré-escola, eu tinha 5 anos de idade, como eu fiquei encantada. Então, assim, é um universo que me encanta até hoje, sou apaixonada pelo fantástico. Então, assim, para mim é muito fácil de justificar. Eu sou apaixonada por esse gênero literário, essa que é a bem da verdade, Rodrigo. Uhum. Tem algum livro que te inspirou para você fazer esse tipo de história que você faz? Olha, me inspirar, na verdade, Deixa eu só reformular melhor a pergunta. Eu quis dizer se teve algum escritor, não livro, escritor. Desculpa. Tá. Na verdade, assim, Monteiro Lobato, Pedro Bandeira, são grandes inspirações, né? Mais recentemente, a J.K. Rowling. Sou apaixonada pelo Maurice Druon, Contes Tu, Menino do Dedo Verde, a minha paixão. Gosto muito do Pequeno Príncipe, Exupéry, mas assim, eu acho que a gente é o resultado de um pouquinho de tudo isso que a gente vê, né? Mas dizer assim que eu sigo alguém, eu não sigo porque eu acho que eles são tão bons que é difícil até de copiar, né? Eu acho que é praticamente impossível. E, por exemplo, eu sou gamada no universo do Harry Potter, quem me conhece sabe, né? Então, assim, já me falaram, poxa, tenta fazer alguma coisa. Eu falei, gente, J.K. Rowling é tão genial, mas ela é tão genial, ela é única, né? Então, mas eu acredito sim que nós somos resultado de um pouquinho desse meio aí que a gente vê. Ô, Rodrigo, eu só quero agradecer porque, assim, nossa, tem tanta gente aqui, tantos amigos, Magali, Ana Maria, Maria Aparecida, Maria Cristina, Tinho, Marcelo Paparelli, professora Silvia Helena, um beijo, minha mestre, Débora, Pamela, Zac Gamer. Puxa, obrigada, gente, muito obrigada, viu? O Nossa, Rodrigo muito pediu para obrigado, ir falando, galera. né, Rodrigo? Tem bastante. Deixa o teu like aí, meu povo, para dar uma força para o nosso trabalho. E voltem sempre, se inscrevam quem não é inscrito, viu? Eu convido vocês a voltarem sempre aqui. Mas pode seguir, Shirley. E é isso, né? Então, eu gosto desse universo, leio tudo que posso e tenho certeza que vai agregando. Eu enxergo a beleza de todas as histórias. E é isso, Rodrigo. É isso. O que mais Agora, que você tem aí? uma coisa que eu tinha comentado com você ao telefone é a questão da acessibilidade dos audiobooks, né? Você havia me contado que você tem 2 histórias narradas no YouTube. Como é que é? Fala aí para nós. Então, vejam vocês, gente. Eu gosto muito dessa parte. Eu estudei um pouco, tá, Rodrigo? A gente nem falou sobre isso, mas assim, eu sou apaixonada por Libras. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco de Braille na faculdade de pedagogia, eu amei, manuseei o reglete, cara, eu tenho um respeito, assim, uma admiração, e sou fascinada por todas as pessoas que trabalharam, estudaram, para que esse meio de comunicação das pessoas com deficiência, ele existisse. Eu acho que a comunicação é uma das coisas mais preciosas que a humanidade possui, e esses meios servem para isso. E conversando com o Rodrigo, gente, ultimamente, ele tem me aberto os olhos para uma coisa que, infelizmente, por a gente não ter contato, a gente acaba deixando passar, né? Ele me perguntou como é que é o acesso
por exemplo, das coisas que eu escrevo para as pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, por um acaso, eu tenho algumas obras minhas no YouTube, mas vou falar bem da verdade. No primeiro momento, eu pensei em tornar acessível, porque, na verdade, Rodrigo, você sabe disso, né? O cara que escreve, ele quer ser lido, né? O cara que canta, ele quer ser ouvido. E aí eu queria que todo mundo tivesse acesso às minhas histórias, não ficasse ali delimitado a uma editora. Então eu coloquei no YouTube. Mas depois que eu conversei com você, eu entendi que é um meio também de atingir a esse público, né, as pessoas que têm deficiência visual, e isso até me abriu os olhos, porque confesso a vocês que... Porque você pode fazer um marketing assim, ó, você escreve um novo livro, por exemplo, né? E daí você espera passar aí uns 6, 7 meses do lançamento e você depois disponibiliza isso em áudio. Porque daí você não vai perder de vender o livro e ainda vai tornar o livro acessível para o público deficiente visual ou para o público que prefere ouvir o livro do que ler, entendeu? Tem várias ferramentas, né? O homem abriu meus olhos para uma outra parte do mercado que eu nem imaginava. Você está coberto de razão. E vou me dedicar a essa parte também. Eu agradeço, é um toque, e eu acho que é isso mesmo, tornar acessível, né, Rodrigo? É essa palavra, né? Verdade, porque se todos os escritores não fizessem livros apenas para os enxergantes, né? A pessoa cega hoje estaria muito mais acessível em termos de literatura, em termos de livros, né? Eu acho. Né, mas é o que eu estou dizendo a você. Você me deu, assim, ótimas dicas, né? Porque realmente, infelizmente, a gente não tem muito contato e as coisas vão meio que passando desapercebidas, né? Confesso a você que depois dessa nossa conversa, vou prestar mais atenção e me dedicar com certeza, viu? Porque as crianças também, tem crianças também, um número grande aí a gente sabe, né? E nada como uma história, né? Nada. Uhum. Agora, que nem você estava relatando agora há pouco que você fez o manuseio da reglete, você sabia que quando eu comecei a estudar, lá atrás, a professora não aceitava a máquina Braille na sala, por causa do barulho, entendeu? Mas uma dificuldade, né? Fora outras dificuldades que eu vivi na minha época de escola, que não foi brincadeira, não. A professora foi presa na época, lá atrás, quando comecei. Depois eu fiquei no Instituto de Cego em Curitiba, também não foi uma coisa muito boa, entendeu? Hoje em dia, né, Rodrigo, graças a Deus, me parece que os estudos estão evoluindo, né, e a sociedade também está mais aberta. Eu digo para você que não melhorou ainda 100%. Eu diria uns 30%. Mas melhor caminhar devagar do que parar, né? Porque antigamente era muito cruel, né, Rodrigo? A pessoa era praticamente excluída da sociedade, né? É triste, né? É o que você acabou de relatar aí na sua história, né? Mas é isso, Rodrigo. Então, desde 2005 para cá, nunca mais eu parei de escrever. Tenho coisas no YouTube, vou me esforçar mais ainda para pensar nessa questão de acessibilidade mesmo, para fazer esses 30% crescer, que todos merecem, né? É o que eu falei, eu acredito nessa questão da comunicação, nessa questão da leitura, eu acho fundamental para o desenvolvimento do ser humano e do país, né? Para a gente se tornar pessoas melhores. Você vai me cortando, eu sou tímida, mas eu falo. Não, escuta, eu queria que você falasse um pouquinho de cada dos teus livros que você escreveu. Caramba, Rodrigo, olha, eu estava fazendo as contas aqui, porque eu sabia que eu ia falar com você. Eu acho que eu tenho solo, né, uns 6, 7. Eles estão quase todos na Amazon, então é só digitar Shirley Pugh, que vem uma página inteira com esses livros. Tenho alguns pela Editores Cortese,
tenho algumas participações em antologias, Então, e ultimamente... como que você organizou a sua primeira antologia? Então, essa história é muito doida, porque foi o seguinte, eu e Jaqueline, lá em 2020, nós participamos de um concurso, a gente participou de uma antologia e participou de um concurso. Aí acabou que eu ganhei o concurso ali, e o prêmio era a publicação de uma obra. E eu fiquei tão feliz, e na ocasião eu e a Jaque, nós tínhamos combinado o seguinte, que seja lá quem ganhasse, a gente dividiria essa publicação. E assim foi. A princípio seria eu e a Jaqueline, fazendo um livro só nós duas. A gente ficou meio assim, porque eu não sei se todo mundo conhece a Jaque, mas o estilo da Jaque é terror, né? Então, assim, falei, meu Deus, como é que vai rolar isso? Porque Jaqueline ama terror, e eu com literatura infanto-juvenil, então eu comecei a escrever, foi aí que eu comecei a investir mesmo nos contos e nas crônicas, mas aí veio a ideia em 2020. Caramba, a gente ficou tão feliz, por que a gente não multiplica a alegria? Vamos fazer uma antologia chamada Amigos, e a gente convida amigos que a gente sabe que tem aí a vontade, o desejo de escrever, e assim foi, Rodrigo, a gente saiu batendo de porta em porta, perguntando para algumas pessoas que a gente sabia que já tinham algumas coisas guardadas na gaveta, né? A gente saiu batendo de porta em porta, foi muito difícil, algumas pessoas não acreditavam, falavam, caramba, mas eu quis publicar a vida toda e agora vem você? Então foi dureza convencer algumas pessoas, não foi fácil, e aí a obra aconteceu, né, essa primeira, foi em 2020, e aí, eu não sei se você quer me interromper, quer perguntar outra coisa, porque o que a gente não esperava, Rodrigo, é que essa obra, ela viesse no contexto da pandemia. A gente organizou o livro, em seguida veio a pandemia. Uhum. Então, foi um outro dificultador, né? Sim. Pode continuar. E a gente, foi aí que a gente investiu num canal, a gente fez lives com os autores, acho que a primeira tem uma média de 34 autores, tem pessoas que participaram aqui, eu tô Alexandre, o Marcelo participou da segunda, então, assim, a gente começou a fazer live, não teve tarde de autógrafo presencial, porque a pandemia se estendeu, o lançamento foi tudo online, e foi assim que surgiu a primeira antologia. Uhum. E foi agora, os livros lá que eu tinha pedido para você falar um pouco de cada título, assim, para nós. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro, porque, o primeiro foi Papai Noel de Pachupeta. É um livro que lá no final ele incentiva a criança, de um jeito menos traumático possível, a parar de chupar chupeta, né? Deu resultado, a gente teve muito retorno na época, tivemos feedback de pais, que foi bem tranquilo, por conta da história. Depois, na sequência, eu publico Em Busca do Tesouro Encantado. Aí esse me lembra um pouco, assim, pelo amor de Deus, dada a proporção, né? É a história de crianças que vivem no sítio com os avós, passam as férias e lá eles vivem muitas aventuras e eles estão atrás de um tesouro encantado que lá no final percebe-se que é a família. Depois veio Crônicas de 3 Sapecas Levados da Breca, que era um registro de histórias dos meus filhos, que são 3 sapecas levados da breca. Eu escrevi sobre eles até os 13 anos da minha filha mais velha e até os 10 dos meus filhos mais novos, são gêmeos, né? Fernanda, Eduardo, Diego, beijo, devem estar aí vendo a mamãe, obrigada. Depois veio junto com uma amiga também, que é uma artista extraordinária, de Menino Nicolau, a Pai Natal, é a história do Papai Noel. Esse livro é uma joia rara, porque foi uma artista plástica que fez, e ela, a ilustração desse livro é eu digo assim, que é uma galeria ali de obra de artes, é uma sequência de aquarelas lindas. Como é o nome do livro? Repete, por favor.
De Menino Nicolau a Pai Natal. Esse livro... Olha que esse livro daria um belo audiobook, hein? Uma sugestão Então, aqui. deixa eu te contar a parte boa. Ele já está no YouTube. E ele vou procurar. O nome do meu canal é Shirley Pio. Você entrou lá, tem esse, que é de Menino Nicolau a Pai Natal. Ele é lindo, gente, vale a pena. Pela ilustração da Tânia Martins. Eu não sei nem se eu comentei o nome da Tânia, mas eu trabalho muito com essa artista plástica talentosíssima, escritora, uma amiga e profissional extraordinária. Depois, no outro momento, eu fiz Cara de um Focinho de Outro, porque eu tenho filhos gêmeos, né? Então, menina, cada confusão que dava. E aí eu fui brincando com situações do dia a dia, e esse também tá lá no YouTube, Rodrigo. Esse também dá para você ouvir. Esse também tá ali. Na pandemia, ele foi muito utilizado. Algumas amigas professoras de educação infantil pediam acesso, e na pandemia eu falei, pode usar, fica à vontade, né? E eu não sei se eu esqueci de algum, mas eu sei que em outubro do ano passado eu fui para um gênero que nem é muito a minha praia, mas a gente foi para o suspense. Eu fiz Beijos que Matam, junto com a minha filha adolescente. Ela ilustrou, ela já tinha ilustrado Cara de um Focinho de Outro, né? Ela foi crescendo, hoje ela tem 17 anos, mas tem um talento assim grande para ilustração. E aí foi numa pegada mais adolescente, mais de investigação, de detetive, um filme policial, e foi muito engraçado, porque eu tenho muito medo dessas coisas, e acabou que o livro teve uma bela aceitação pelo público, foi um sucesso lá na Livraria Nobel, né? E esse não está em audiobook, porque esse tem aproximadamente 100 páginas. Eu ainda não tive tempo de fazer essa leitura, mas posso pensar que foi tão bem aceito pelo público infanto-juvenil, principalmente pelos adolescentes, né? Mas ele está à disposição em e-book lá na Amazon. E, antes que você me pergunte, eu acho que você vai perguntar. Na Bienal de São Paulo, agora, de 2024, Beijos que Matam já está lá na Bienal pela Editores Cortez, tá? Então, é isso aí. Eu acho que essa a minha trajetória. E qual que é os projetos futuros? Então, tem projetos futuros, sim, mas assim, eu ainda não posso contar. Tem é complicado, né? Professora, mãe, fazendo tantas atividades, então, normalmente eu faço assim, Rodrigo, quem me conhece sabe, eu abraço um projeto por vez, que a perna tem que alcançar o passo, né? Se eu disser que eu vou fazer e procuro entregar uma produção com a melhor qualidade possível. Então, eu estou engajada num projeto voltado ali para criança, né, que é a minha praia, e se tudo der certo, a gente vai estar com ele na Bienal, e se você desejar, quando ele estiver prontinho, a gente puder estar falando de detalhes, tudo, se você desejar, eu volto para te contar, para a gente falar exclusivamente desse projeto, tá bom? Mas tá agora ótimo. Claro que eu quero, imagina. Então tá combinado. Olha, tem uma gente aqui, Rodrigo, deixa eu dar um oi pro pessoal, olha. Vai lá. Marcelo Pérez, Alexandre Nigro, Karina Torres, Josias Marcionilo, a Maria Aparecida de novo, concordando aqui com a gente, Edna Requião, Maria Cristina Malipensa, Eliana Ribeiro, minha professora da faculdade maravilhosa, a Neia, amiga. Oi? Essa Eliana Ribeiro, ela é cantora? Não, não, essa Eliana Ribeiro também é uma grande escritora, é professora, ela é a responsável por eu ir para a área de língua portuguesa, que eu entrei na faculdade para focar no inglês. Quando eu cheguei lá, a minha primeira aula foi com essa Eliana Ribeiro, meu amigo. Que mulher... eu tinha entendido Eliana, me perdoe, Eliana, viu? Mas é uma baita de uma professora, assim, que tem total
ela é culpada de eu ir para a área de língua portuguesa, de ser tão apaixonada, viu? Ela é uma querida. Beijo, beijo, minha eterna pro. Aí tem outra pessoa também que me deu aula aqui, a Silvia, também me deu aula, só que no magistério. Cara, é um negócio doido, né? Eu digo assim, eu sei lá, da faculdade eu já tenho 20 e poucos anos que eu me formei, do magistério tem 30, e eu tenho o privilégio de ainda ter contato com essas duas referências da minha vida, que é a professora Silvia, a professora Eliana, são duas grandes referências, dois grandes exemplos para mim, de profissional e mulheres, viu? Aproveitei e fiz até homenagem. Obrigada. Opa, é isso aí. E quero agradecer você, viu, Shirley? Nossa, foi legal demais. Apesar das caídas no começo aí, mas faz parte. Pois Valeu. é, gente, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. Rodrigo, quero agradecer a você pelo convite, a Jaque mais uma vez pela indicação, aos meus familiares, a meu pai, minha tia lá de Recife que deve estar acompanhando, meu marido, meus filhos, a minha mãe, que eu sou a razão da minha vida, minha avózinha querida. Obrigada por tudo que vocês fizeram e fazem por mim. E aos amigos, obrigada pela audiência, viu, gente? Ó, valeu, obrigada E eu mesmo. quero deixar um convite todo especial a vocês que estão comigo aqui, conosco, né? Que voltem outras vezes, que me prestigiem no meu trabalho, e que vocês que querem trocar uma ideia conosco aí, quem sabe conversar, assim, às vezes a pessoa tem dúvida, né, de alguma coisa, eu vou falar meu número aqui de Zap, se alguém quiser me procurar, é 045 98806 1847. Vocês quiserem entrar em contato aí conosco, fiquem à vontade. Tá bom, minha amiga Shirley? Redes sociais, Shirley. Eu vou falar, mas eu tô com um amigo Alexandre aqui, ele tá pedindo para eu falar da minha avó. Eu já falei, né? A minha referência é minha família, meus avós, vó Alzira, vô Nório, minha mãe. Falei de novo, Ale, obrigada pelo carinho com a minha avó sempre. Redes sociais. Gente, é tudo muito simples na minha vida. Shirley Pio, você me encontra com esse nome no Facebook, na Amazon, no TikTok eu não uso tanto, mas eu tenho uma conta, no Instagram e no YouTube, para aqueles que se interessarem em ver as histórias que já estão ali em áudio, né? A gente agradece. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estarem conosco. Rodrigo, valeu, e fica combinado uma próxima. Shirley, quem que você quer indicar aí para nós? Olha, inclusive tem amigos meus aqui que eu estou vendo que estão acompanhando, são grandes possibilidades para você, viu? A própria Eliana Ribeiro tem livros publicados, nós temos amigos cantores, eu vou ver se eles se interessam. Foi o que eu te disse, hoje acho que eles entenderam, eles viram como que as coisas funcionam, né? E aí eu vou perguntando e vou te indicar, e aí eles vão com certeza voltar aqui com você, e a gente vai se podem procurar a gente, podem procurar aí que a gente vai atendê-los com todo carinho. Essa foi a Shirley Pio, meu povo. Muito obrigado. Deixa seu like, teu comentário. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. Se inscrevam, compartilhem e até amanhã.